A Doutrina Secreta, Helena Blavatsky. Parte 1. A Evolução Cósmica. 7 Estâncias do Livro Secreto de Dzyan. Com comentários. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. Citação. Não existia nada, nem o claro céu, nem ao alto a imensa abóbada celeste. O que tudo encerrava, tudo abrigava, e tudo encobria. Que era? Era das águas, o abismo insondável? Não existia morte, mas nada havia imortal. E separação. Também não existia entre a noite e o dia. Só o Uno respirava em si mesmo e sem ar. Não existia nada, senão ele. E ali reinavam as trevas, tudo se escondia, na escuridão profunda, oceano sem luz, o germe que dormitava em seu casulo, desperta o influxo do ardente calor, e faz então brotar a natureza una. Quem sabe o segredo? Quem o revelou? De onde? De onde veio a criação multiforme? Os deuses só mais tarde à vida surgiram. De onde esta criação imensa? Quem o sabe? Por ação ou omissão de sua vontade? O sublime vidente no alto dos céus o segredo conhece. Talvez nem ele. Profundando a eternidade, ainda mesmo antes de lançados os alicerces do mundo. Tu eras, e quando o fogo subterrâneo romper sua prisão, destruindo a estrutura, ainda serás tu como eras antes. Também quando o tempo já não existir, nenhuma transformação conhecerás. Mente infinita, divina eternidade. Rig Veda. A evolução cósmica nas 7 estâncias do livro de Dzyan. Estância 1. O Eterno Pai, envolto em suas sempre invisíveis vestes, havia adormecido uma vez mais durante 7 eternidades. O tempo não existia, porque dormia no seio infinito da duração. A mente universal não existia, porque não havia Ahri para contê-la. Os 7 caminhos da felicidade não existiam. As grandes causas da desgraça não existiam, porque não havia ninguém que as produzisse e fosse por elas aprisionado. Só as trevas enchiam o todo sem limites, porque pai, mãe e filho eram novamente um, e o filho ainda não havia despertado para a nova roda e a peregrinação por ela. Os 7 senhores sublimes e as 7 verdades haviam cessado de ser, e o universo, filho da necessidade, estava mergulhado em Paranishpana, para ser expirado por aquele que é e, todavia, não é. Nada existia. As causas da existência haviam sido eliminadas. O visível que foi e o invisível que é repousavam no eterno não ser, o único ser. A forma una de existência, sem limites, infinita, sem causa, permanecia sozinha, em um sono sem sonhos, e a vida pulsava inconsciente no espaço universal, e toda a extensão daquela onipresença que o olho aberto de Dangna percebe. Onde, porém, estava Dangna quando o alaya do universo se encontrava em Paramarta, e a grande roda era Anupadaka. Estância 2. Onde estavam os construtores, os filhos resplandecentes da aurora do Manvantara, nas trevas desconhecidas em seu Ahri Paranishpana. Os produtores da forma, tirada da não-forma, que é a raiz do mundo, Devamatri e Svabhavati,
repousavam na felicidade do não ser. Onde estava o silêncio? Onde os ouvidos para recebê-lo? Não, não havia silêncio nem som. Nada, a não ser o incessante sopro eterno para si mesmo ignoto. A hora ainda não havia soado. O raio ainda não havia brilhado dentro do germe. A Matripadna ainda não entumecera. Seu coração ainda não se abrira para deixar penetrar o raio único e fazê-lo cair em seguida, como 3 em 4, no regaço de Maya. Os 7 não havia ainda nascido do tecido de luz. O pai-mãe Isvabhavt era só trevas. Isvabhavt jazia nas trevas. Estes dois são germe, e o germe é uno. O universo ainda estava oculto no pensamento divino e no divino seio. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. Estância 3. A última vibração da 7ª eternidade palpita através do infinito. A mãe entumece e se expande de dentro para fora, como o botão de lótus. A vibração se propaga, e suas velozes asas tocam o universo inteiro e o germe que mora nas trevas. As trevas que sopram sobre as adormecidas águas da vida. As trevas irradiam a luz, e a luz emite um raio solitário sobre as águas e dentro das entranhas da mãe. O raio atravessa o ovo virgem, faz o ovo eterno estremecer e desprende o germe não eterno que se condensa no ovo do mundo. Os 3 caem nos 4. A essência radiante passa a ser 7 interiormente e 7 exteriormente. O ovo luminoso, que é 3 em si mesmo, coagula-se e espalha os seus coágulos brancos como leite por toda a extensão das profundezas da mãe. A raiz que cresce nos abismos do oceano da vida. A raiz permanece, a luz permanece, os coágulos permanecem, e não obstante, o Yahu é uno. A raiz da vida estava em cada gota do oceano da imortalidade, e o oceano era a luz radiante, que era fogo, calor e movimento. As trevas se desvaneceram e não existiam mais, sumiram-se em sua própria essência, o corpo de fogo e água, do pai e da mãe. Veolanu, o radiante filho dos dois, a glória refulgente sem par, o espaço luminoso, filho do negro espaço, que surge das profundezas das grandes águas sombrias. É Oeahu, o mais jovem, Ele brilha como o sol. É o resplandecente dragão divino da sabedoria. O Eka, nota 1, é Chatur, e Chatur toma para si Tri, e a união produz Sapta, no qual estão os 7, que se tornam o Tridasha, os exércitos e as multidões. Contempla-o levantando o véu e desdobrando-o de oriente a ocidente. Ele oculta o acima e deixa ver o abaixo como a grande ilusão. Assinala os lugares para os resplandecentes e converte o acima num oceano de fogo sem praias e o uno manifestado nas grandes águas. Onde estava o germe? Onde então se encontravam as trevas? Onde está o espírito da chama que arde em tua lâmpada, ó Lanu? O germe é aquilo, e aquilo é a luz, o alvo e refulgente filho do Pai obscuro e oculto. A luz é a chama fria, e a chama é o fogo, e o fogo produz o calor, que dá a água da vida na grande mãe. O pai e mãe urde uma tela.
cujo extremo superior está unido ao espírito, luz da obscuridade única, e o inferior à matéria, sua sombra. A tela é o universo, tecido com as duas substâncias combinadas em uma, que é Svabhavat. A tela se distende quando o sopro do fogo a envolve, e se contrai quando tocada pelo sopro da mãe. Então os filhos se separam, dispersando-se para voltar ao seio de sua mãe no fim do grande dia, tornando-se de novo uno com ela. Quando esfria, a tela fica radiante. Seus filhos se dilatam e se retraem dentro de si mesmos e em seus corações. Eles abrangem o infinito. Então, Svabhavat envia Forrat para endurecer os átomos. Cada qual é uma parte da tela, refletindo o Senhor existente por si mesmo, entre aspas, como um espelho. Cada um vem a ser, por sua vez, um mundo. Estância 4. Escutai, ó filhos da terra, escutai os vossos instrutores, os filhos do fogo. Sabei, não há nem primeiro nem último, porque tudo é um número que procede do não número. Aprendei que nós, que descendemos dos 7 primeiros, nós que nascemos da chama primitiva, temos aprendido de nossos pais. Do resplendor da luz, o raio das trevas eternas, surgem no espaço as energias despertadas de novo. O 1 do ovo, o 6 e o 5, depois o 3, o 1, o 4, o 1, o 5, o duplo 7, a soma total. E estas são as essências, as chamas, os construtores, os números, os arupa, os rupa, e a força ou o homem divino, a soma total. E do homem divino, a soma total. E do homem divino emanaram as formas, as centelhas, os animais sagrados e os mensageiros dos sagrados pais dentro do Santo Quatro. Este foi o exército da voz, a divina mãe do 7. As centelhas do 7 são os súditos e os servidores do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto e do sétimo do 7. Estas centelhas são chamadas esferas, triângulos, cubos, linhas e modeladores, porque deste modo se conserva o eterno Nidana, o Oihahou. O Oihahou, as trevas, o sem limites, ou o não número, Ad Nidana, Svabhavata, o Adi Sanat, o número, porque ele é um. A voz da palavra, Svabhavat, os números, porque ele é 1 e 9. O quadrado sem forma, entre aspas. E estes 3, encerrados no círculo, aqui fica de difícil compreensão se é 0, círculo ou O, nota da narradora. São o 4 sagrado, e os 10 são o universo arupa. Depois vêm os filhos, os 7 combatentes, o 1, o 8º excluído, e seu sopro, que é o artífice da luz. Em seguida, os segundos 7, que são os Lipika, produzidos pelos 3. O filho excluído é 1. Os filhos sóis, entre aspas, são inumeráveis. Estância 5. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. Os 7 primordiais, os 7 primeiros sopros do dragão de sabedoria, produzem por sua vez o torvelinho de fogo com os seus sagrados sopros de circulação giratória. Dele fazem o mensageiro de sua vontade.
o Dzil converte-se em Forhat, o filho veloz dos filhos divinos, cujos filhos são o Lipika, leva mensagens circulares. Forhat é o corcel e o pensamento, o cavaleiro. Ele passa como um raio através de nuvens de fogo. Dá 3, 5 e 7 passos através das 7 regiões superiores e das 7 inferiores. Ergue a sua voz para chamar as centelhas inumeráveis e as reúne. Ele é o seu condutor, o espírito que as guia. Ao iniciar a sua obra, separa as centelhas do reino inferior, que se agitam e vibram de alegria em suas radiantes moradas, e com elas forma os germes das rodas. Colocando-as nas 6 direções do espaço, deixa uma no centro, a roda central. Forhat traça linhas espirais para unir a 6ª à 7ª, a coroa. Um exército dos filhos da luz situa-se em cada um dos ângulos. Os Lipika ficam na roda central. Dizem eles: isto é bom. O primeiro mundo divino está pronto. O primeiro, o segundo. Então o divino Arupa, entre aspas, se reflete no Shayaloka. A primeira veste de Anupadaka. Forhat dá 5 passos e constrói uma roda alada em cada um dos ângulos do quadrado para os 4 santos e seus exércitos. Os Lipika circunscrevem o triângulo, o primeiro 1, o cubo, o segundo 1 e o pentágono dentro do ovo. É um anel chamado não passarás, entre aspas, para os que descem e sobem, para os que durante o Kalpa estão marchando para o grande dia. Se conosco, entre aspas. Assim foram formados os Arupa e os Rupa, da luz única, 7 luzes. De cada uma das 7, 7 vezes 7 luzes. As rodas velam pelo anel. Estância 6. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. Pelo poder da Mãe de Misericórdia e Conhecimento, Kuan Yin, a trina de Kuan Shai Yin, que mora em Kuan Yin Tien. Forhat, o sopro de sua progênie, o filho dos filhos, tendo feito sair das profundezas do abismo inferior a forma ilusória de Xianchan e os 7 elementos. O veloz e radiante produz os 7 centros Laya, contra os quais ninguém prevalecerá até o grande dia. Se conosco, entre aspas, e assenta o universo sobre estes eternos fundamentos, rodeando Xianchan com os germes elementais. Do 7, primeiro 1 manifestado, 6 ocultos, 2 manifestados, 5 ocultos, 3 manifestados, 4 ocultos, 4 produzidos, 3 ocultos, 4 e 1 Tsan revelados, 2,5 ocultos, 6 para serem manifestados, 1 deixado à parte. Por último, 7 pequenas rodas girando, uma dando nascimento à outra. Ele as constrói à semelhança das rodas mais antigas, colocando-as nos centros imperecíveis. Como as constrói Forhat? Ele junta a poeira de fogo, forma esferas de fogo, corre através delas e em seu derredor, insuflando-lhes a vida, e em seguida as põe em movimento, umas nesta direção, outras naquela. Elas estão frias, ele as aquece. Estão secas, ele as umedece. Brilham, ele as ventila e refresca. Assim procede Forhat, de um a outro crepúsculo, durante 7 eternidades. Na 4ª, os filhos recebem ordem de criar suas imagens. 1/3 recusa-se, 2/3 obedecem. A maldição é proferida.
nascerão na quarta, sofrerão e causarão sofrimento. É a primeira guerra. As rodas mais antigas giravam para baixo e para cima. Os frutos da mãe enchiam o todo. Houve combates renhidos entre os criadores e os desnutridos, e combates renhidos pelo espaço, aparecendo e reaparecendo a semente continuamente. Faze os teus cálculos, Olanu, se queres saber a idade exata da pequena roda. Seu quarto raio é nossa mãe. Alcança o quarto fruto da quarta senda do conhecimento que conduz ao Nirvana, e tu compreenderás, porque verás. Estância 7. Observa o começo da vida, informe e senciente. Primeiro o divino, o um, que procede do Espírito Mãe. Depois o espiritual. Os 3 provindos do um. Os 4 do um. E os 5 de que procedem os 3. Os 5 e os 7. São os triplos e os quádruplos em sentido descendente. Os filhos nascidos da mente do primeiro Senhor, os 7 radiantes. São eles o mesmo que tu, eu, ele, Olanu, os que velam sobre ti, tua mãe, Bhumi. O raio único multiplica os raios menores. A vida precede a forma, e a vida sobrevive ao último átomo. Através dos raios inumeráveis, o raio da vida, o um, semelhante ao fio que passa através de muitas contas. Quando um se converte em 2, aparece o triplo, e o 3 são 1. É o nosso fio, Olanu, o coração do homem planta, chamado Saptaparma. É a raiz que jamais perece, a chama de 3 línguas e 4 mechas. As mechas são as centelhas que partem da chama de 3 línguas projetadas pelos 7, dos quais é a chama, raios de luz e centelhas de uma lua que se reflete nas ondas moventes de todos os rios da terra. A centelha pende da chama pelo mais tênue fio de Forrat. Ela viaja através dos 7 mundos de Maya. Detém-se no primeiro, e há um metal e uma pedra. Passa ao segundo, e eis uma planta. A planta gira através de 7 mutações, e vem a ser um animal sagrado. Dos atributos combinados de todos esses, forma-se Manu, o pensador. Quem o forma? As 7 vidas e a vida una. Quem o completa? O quíntuplo lá. E quem aperfeiçoa o último corpo? O peixe, o pecado e Soma. Desde o primeiro nascido, o fio que une o vigilante silencioso à sua sombra torna-se mais e mais forte e radiante a cada mutação. A luz do sol da manhã se transformou no esplendor do meio-dia. Eis a tua roda atual, entre aspas, diz a chama à centelha, abre aspas, tu és eu mesma, minha imagem, minha sombra. Eu revesti-me de ti, e tu és o meu Vaham, até o dia se conosco, quando voltarás a ser eu mesma, e os outros, tu mesma e eu. Fecha aspas. Então os construtores, metidos em sua primeira vestimenta, descem à radiante terra e reinam sobre os homens, que são eles mesmos. Assim termina o fragmento da narração arcaica, obscura, confusa, quase incompreensível. Tentaremos agora iluminar essas trevas para extrair o significado dos aparentes absurdos. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro.